Hora de falar sobre a crise no São Paulo. Tricolor perdeu para o Ceará dentro de casa 1-0 na noite dessa segunda-feira no Morumbi. São Paulo nunca havia sido derrotado como mandante para o Ceará em Campeonato Brasileiro. 4 derrotas consecutivas. Nos últimos 6 jogos, somente uma vitória contra o Cruzeiro, contra o Botafogo 1-0. E esse jogo foi o único em que o São Paulo conseguiu marcar gols nas últimas 6 partidas. Dineno fez o único gol do São Paulo em 6 jogos. Diante dessa falta de resultados e a eliminação na Libertadores da América, a crise se instalou no Morumbi. Depois da partida, muita demora para que o Hernan Crespo fosse dar a entrevista. Teve até gente cogitando que o Crespo poderia ser demitido, isso está completamente descartado. Nesse momento, quem corre de fato o risco é Carlos Belmonte. Alguns jornalistas chegaram a cravar que o Belmonte havia pedido demissão. Belmonte, na madrugada de segunda para terça-feira, assegurou que não fez esse movimento e que a hora que fizer vai comunicar primeiro o Júlio Casares. Na manhã dessa terça-feira, antes de gravar o vídeo, conversei com o Casares para perguntar se houve qualquer movimento do Belmonte e até amanhã dessa terça-feira nenhuma movimentação do Belmonte em relação a esse pedido de demissão. Só para completar, registrar também protesto feito pela principal torcida uniformizada do São Paulo antes do jogo, a Independente, que levou caixões, 2, à frente do estádio, um deles do Carlos Belmonte. A pressão é enorme para que o diretor de futebol seja demitido. Quero falar agora sobre o São Paulo, que enfrenta o Ceará logo mais às 20 horas no Morumbi, defendendo um importante tabu. O São Paulo não perde dentro de casa para o time cearense há 10 anos. A última derrota para o Ceará em casa aconteceu em 2015. Jogo de ida da Copa do Brasil, derrota por 2-1 no Morumbi. Na volta, São Paulo conseguiu fazer 3-0 no Castelão e passou para a próxima fase. Gols do São Paulo marcados por Rogério Ceni, Thiago Mendes e Alexandre Pato. Desde então foram 6 jogos, com 3 vitórias do São Paulo e mais 3 empates. No Campeonato Brasileiro, ao longo de toda a história, o Ceará jamais venceu o São Paulo. São 7 jogos com 4 vitórias do Tricolor e 3 empates. São Paulo que faz seu primeiro jogo depois da eliminação na Libertadores da América de forma vergonhosa, derrota para a LDU em casa por 1-0, no jogo em que o São Paulo mais uma vez perdeu muitos gols, placar agregado de 3 para o time equatoriano, nenhum gol marcado para o São Paulo. Saideira em relação ao Tricolor, contar que Rafael Tolói deve ser novidade no São Paulo, especialmente por conta da ausência do Ferrarese, contundido com problema muscular. De falar sobre o São Paulo para responder se o Tricolor pode ter um aporte milionário a partir de ajuda de investidores capitaneados por Diego Fernandes. Você não está associando o nome à pessoa? Esse é um empresário que ajudou a colocar Carlo Ancelotti na seleção brasileira. Nesse domingo, o Gabriel Sá, que é setorista do São Paulo, contou que o Diego Fernandes, torcedor do São Paulo, está no mercado em busca de investidores nacionais e internacionais. A ideia é fazer um pool para que esses caras coloquem dinheiro no São Paulo e assumam o comando do Tricolor. O Diego é São Paulino e fundador da O8 Partners. Importante registrar que essa notícia mexeu com torcedores do São Paulo. O Tricolor passa por enormes dificuldades financeiras e a perspectiva de entrada de dinheiro mexeu com todo mundo. Mas conversei com o presidente Júlio Casares, que descartou por completo qualquer possibilidade de parceria ou de investimento a partir do Diego Fernandes. O presidente do São Paulo chegou a dizer, abre aspas, história sem pé nem cabeça, pode descartar por completo. Pois bem, então descartemos o assunto e lembremos que o São Paulo hoje tem conversas avançadas para a construção de um fundo em Cotia, que pretende captar pelo menos 350 milhões de reais. O projeto já foi aprovado pelo Conselho de Administração do São Paulo e nos próximos dias será votado no Conselho Deliberativo. Júlio Casares tem se incumbido de apresentar o projeto para todos os membros do Conselho antes de ele ser votado. Só para arrematar, também surgiu recentemente a história de que uma empresa anônima estaria disposta a colocar R$1 bilhão no São Paulo para quitação das dívidas. São Paulo avaliou os prós e contras e entendeu a oferta como extremamente arriscada, até porque as garantias oferecidas por essa empresa eram de papéis podres do Banco do Brasil. Outra história completamente descartada, foco total na consolidação desse fundo, que pretende fazer de Cotia um dos maiores captadores de jogadores da base no futebol mundial. Bora falar agora sobre o São Paulo, com transferência nas próximas semanas, sem render qualquer centavo ao Tricolor. Goleiro Leandro, formado na base do São Paulo e que em 2022 chamou demais atenção com um gol de falta, assim como o Rogério Ceni está de saída do clube. O contrato se encerra em dezembro, hoje ele é a terceira opção no gol.
Rafael é titular, Yang é reserva e ele é a terceira alternativa. O contrato acaba em dezembro e o São Paulo também nem demonstrou muito interesse em renovar esse vínculo. Diante desse cenário, Leandro já começou a escutar propostas, só 20 anos de idade, completa 21 agora no mês de novembro. E entre as maiores alternativas está jogar em um clube pequeno de Portugal. São dois os interessados, as tratativas já estão em andamento e o Leandro precisa entrar em campo. Ele não joga desde a Copa São Paulo de Juniores, ou seja, seu último jogo em 16 de janeiro do ano passado. Diante da dificuldade em ver o Leandro prosperar com o Yang e com o Rafael à frente dele, o Tricolor topou liberá-lo de graça. Não vai ficar com qualquer compensação financeira. Pessoal, obrigado por assistir até aqui. Se gostou, deixa seu like e se inscreva no canal. Obrigado.